4 anos, né? Palmas, no Tocantins, que já está marcada a sua conferência, não está aqui no informe, mas é no dia 14 e 15 de junho, vai ser a 9ª conferência, porque Palmas, nos seus 5 primeiros anos, fez uma conferência municipal em cada ano, o que ajudou muito a construir essa cumplicidade lá entre a sociedade e a gestão de saúde. Queria, então, destacando isso, reforçar para a comissão organizadora também de nos acionar, a vigilância sanitária como um todo, para que, na medida do possível, a gente possa estar presente, participando das conferências, participando dos debates nas suas etapas municipal e estadual. E eu queria deixar um encaminhamento, uma sugestão, que a gente já, de certo modo, começou a discutir isso por ocasião da 13ª, mas que não se concretizou. Eu creio que o país, e principalmente a área da saúde, está pronta, a área da saúde, a área da criança e adolescente, a assistência social, que vai realizar a sua 8ª. Eu acho que, pelo menos, essas 3 áreas estão prontas para realizar uma pós-conferência intersetorial. Eu acho que se a gente reunir aí a criança e adolescente, saúde, cidades, segurança alimentar e nutrição, que está dentro da própria saúde, né? Mas assistência social, a gente faria uma inauguração do primeiro exercício de uma conferência, ou o período pós-conferência tradicional, de um encontro intersetorial. Se nós estamos falando o tempo todo da saúde na sua multideterminação, eu acho que está na hora da gente pensar também na conferência, da gente poder concretizar, né, esse exercício de discutir, debater entre diferentes setores que têm muitos pontos em comuns e que naturalmente poderão contribuir muito. Aí eu de novo volto para a vigilância sanitária. Eu acho que nós, da proteção da saúde, podemos também contribuir muito para esse exercício de ter um encontro, um momento intersetorial das conferências que se realizarão em 2011. Né? Cátia, acho que você deve ter captado aí o sentimento de vontade de participação da Anvisa nesse processo, e nós, diretores, né? Nós vamos inaugurar e certamente mobilizar, tanto aqui internamente, quanto via os nossos canais comunicantes aí com o sistema, essa questão da vigilância sanitária e as suas conexões com o temário da conferência. Só abriria para verificar se você quer complementar alguma coisa e, na sequência, passar o próximo item da nossa pauta. É bem rápido. Eu primeiro agradecer novamente a participação e um pouco pontuar. Eu acho que tudo que foi colocado, a gente irmana dessas opiniões, desde a legitimidade do processo democrático, né, que o doutor Agenor colocou em relação à eleição do ministro, e o que isso significa dentro do processo de construção e fortalecimento do espaço de controle social institucionalizado que nós temos dentro do SUS, e somos pioneiros nessa institucionalização, né? Eu acho que isso é importante. E principalmente o desafio de que a institucionalização dê continuidade ao processo de democracia interna desses espaços e veja e reconheça que eles não são os únicos. Existem outros espaços de diálogos com os movimentos sociais para aqueles que não estão ali, e que eu acho que isso também é importante, porque eu acho que aí tem um grande desafio, né, e quando coloca a questão de não é, de fato, não podemos diminuir o debate da questão do financiamento e do desafio que é para o SUS, a limitar a questão de qualidade ou não e capacidade da gestão. E eu acho que aí está um desafio para nós, né? E aí nós que acreditamos nessa saúde pública dessa forma, que é entender que a saúde deve ter uma discussão sobre o seu papel no projeto de desenvolvimento do nosso país, né? Desde pesquisa até a vigilância, a própria ação e principalmente o caminho de cidadania, que eu acho que é uma das principais políticas de inclusão de cidadania que a gente tem hoje no nosso país. Quanto ao processo de participação, eu acho que aí tem dois processos, né? Um que é o processo cidadão e cidadãs de buscarem a participação legitimamente nos espaços que começam nas etapas municipais. E aí, diríamos assim, as vigilâncias sanitárias precisam estar atentas ao processo da etapa municipal, porque se não passar na etapa municipal, não se eleger delegado, não chega na estadual, não chega na nacional.
né? E a nossa participação em nível federal, ela fica limitada pelo número de delegados que nós temos, vocês viram, de gestores. Então, acho que aí cabe, talvez, a Anvisa, uma grande mobilização. Nós estamos fazendo videoconferências, vamos ter uma agora em parceria com o Conselho, mobilizando os conselhos estaduais e municipais, que são os protagonistas desse processo, a estarem chamando. Mas nós, enquanto Ministério, também estamos fazendo com os ouvidores, fazendo com o processo de gestão participativa, com o CONASEMES e COSEMES e CONAS, para mobilizar também, porque tem o lugar da gestão, na etapa municipal, na etapa estadual e na etapa. E precisamos qualificar essa participação nossa de gestores nesse processo, né? Então, nós estamos, assim, estimulando e tivemos reuniões tanto com o CONAS como com o CONASEMES nesse percurso. Então, acho que aí cabe uma participação muito ativa, até por esse desejo que o doutor Disseu está colocando, da participação da Anvisa nesse processo mobilizador da gestão, né? E, por fim, eu acho assim, o Ministério realizou, né, nesse sentido, uma reunião, né, convocando, né, e que teve lá presente, aqui representando a Anvisa, né, não apenas a Vera, mas outras pessoas da Anvisa, no dia 2 de maio, que foi um pouco a gente discutir a nossa participação de gestores nesse processo para fortalecer esse debate, né? Então, acho... E aí passa um pouco por aí a representação nos convites. Quando os convites chegam ao Conselho Nacional, então o Conselho já orientou, está indicando conselheiros daquele estado para acompanhar as conferências municipais e estaduais. Quando o convite chega ao Ministério enquanto gestão, para debater alguma mesa, então, tanto a SEGEP está organizando junto com o Gabinete do Ministro, essa participação com aqueles 53 que participaram daquela oficina. Então, provavelmente, né, a gente está dizendo assim, se preparem, porque, como todo bom brasileiro, daqui para frente é que vai começar a apertar. Porque nós temos uma perspectiva de participação de pelo menos 3.500, 4.000 municípios, nós estamos com 200. É muito pouco para o tempo que falta. Então, daqui a pouco, quando chegar, é que vai ser. Então, eu acho que a grande demanda da nossa participação, ela vai começar a acontecer, né, daqui para frente. Porque se abrir hoje o processo do Conselho, né? Para finalizar mesmo, as conferências, né? A sugestão aí que o doutor Neilton traz, eu participei do Fórum de Governo e depois do de plenárias com representação dos conselhos, das 13 conferências que estão marcadas, né? E vocês imaginam o grito dos prefeitos, né? Nós só vamos fazer conferência esse ano. Quanto menor o município, mais o grito foi forte, né? Porque é impossível, se eles forem realizar todos os processos de etapas municipais. E aí a gente tem um ganho a favor, que é uma conferência que já está consolidada e que dificilmente não aconteça nos municípios mais mobilizados. E de lá a gente tirou algumas orientações de buscar a construção para um próximo processo, nós não podíamos interromper processos democráticos já convocados, nossos com regimento e tudo, de trabalhar intersetorialmente a articulação daquelas conferências que têm temáticas ou missões similares e próximas, né? Então, nós acreditamos que isso vai acontecer num processo, né, posterior para um próximo. A gente já está debatendo isso enquanto governo, mas o governo convidou os representantes das comissões organizadoras das conferências. A reunião aconteceu recentemente, final de abril, agora falha a memória, mas enfim, e está marcado agora para os dias 25 e 26 de maio, esse evento foi organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, né, buscando exatamente já refletir, porque algumas conferências ainda não tinham regimento, ainda não tinham processo definido, para ver se elas já podiam construir um processo integrado, né, e algumas, inclusive, se lançaram para 2012 nessa perspectiva. E foram formados 3 grandes grupos, um que discute essa possibilidade da intersetorialidade, o outro a metodologia, e o outro que está pensando a articulação dos movimentos de tal forma que haja um espaço de diálogo entre a parte. Para isso, tem uma reunião agora, dia 25 e 26, que está sendo chamada de plenárias dos movimentos sociais, que compõem os conselhos, né, de representação em cada um dessas conferências que acontecem, porque são conselhos diferenciados que os nossos. Então, acho que vai ao encontro, né, é uma meia resposta, porque é uma construção, mas acho que já há uma preocupação do campo do governo e, na reunião, os conselheiros do campo dos movimentos sociais, porque é diferente, né, nós temos vários trabalhadores, mas outros conselhos não são assim, são movimento social e governo.
se colocaram absolutamente favoráveis. Então, acho que a gente tem uma possibilidade de, posteriormente, construir essa intersetorialidade. Né? E agradeço a participação. Eu que agradeço mais uma vez e que temos os caminhos aí colocados. Eu passo imediatamente, então, ao item 2.1, já esclarecendo aos diretores e aos presentes. Nós temos esse item numa previsão inicial para deliberação. No entanto, nós tivemos a finalização da análise pela Procuradoria, com as sugestões de algumas alterações no texto original. Sugiro aos diretores que se preocupem menos com a formalidade do texto, e o Dr. Norberto deve fazer uma apresentação, são 12 slides rapidamente, para que nós tenhamos condições de conhecer a questão mais geral aí do normativo. Norberto também já vai tratar das proposições feitas pela Procuradoria e que nós temos condições de uma discussão prévia aqui para depois submetermos o texto